Há momentos em que os nossos planos simplesmente se quebram. O que parecia certo desmorona, o que parecia promissor se desfaz, o que parecia caminho vira um beco sem saída. De repente, tudo muda, e a sensação é de que Deus se calou. O coração pesa, os sonhos parecem distantes, a mente tenta entender onde foi que tudo saiu do controle. Mas é justamente quando tudo parece desmoronar que o plano de Deus começa a se revelar. Porque Ele nunca perdeu o controle. Ele apenas decidiu te mostrar que o teu caminho não era o destino final, era só o começo da jornada. Às vezes, Deus permite que aquilo que você construiu com tanto cuidado se quebre, para que você pare de se apoiar no que fez e comece a se apoiar em quem Ele é. Quantas vezes você planejou com boa intenção, com o coração sincero, e mesmo assim deu errado? Quantas vezes você fez o que achava ser o melhor e o resultado foi frustração, dor, portas fechadas e silêncio? Nós confundimos planejamento com propósito. Achamos que ter um plano bem montado é o mesmo que estar alinhado com a vontade de Deus. Mas o céu nos ensina algo diferente. Direção verdadeira não é ter tudo organizado, é depender de Deus mesmo quando nada faz sentido. Há uma sabedoria divina escondida nas ruínas. Às vezes, Deus precisa permitir que os nossos planos se quebrem para nos mostrar que Ele não nos chamou para erguer castelos de areia, mas para construir sobre fundamentos eternos. Quando os nossos planos falham, isso não é sinal de rejeição, é sinal de redirecionamento. Deus não desmonta o que você construiu por vingança, mas por amor. Ele vê o que você ainda não enxerga. O que você chama de perda, Ele chama de livramento. O que você chama de atraso, Ele chama de preparo. O que você chama de confusão, Ele chama de realinhamento. Há planos que precisam ruir para que o propósito floresça. Há portas que precisam se fechar para que você pare de insistir em permanecer em lugares que Deus nunca planejou para você. Há caminhos que precisam acabar para que você seja lembrado de que fé não é sinônimo de estabilidade, mas de dependência. O que hoje dói, amanhã será conhecido como um desvio santo, um redirecionamento que te poupou de algo que teria destruído o seu futuro. Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. A diferença entre os seus planos e os planos dele é que os dele não terminam no agora. Eles alcançam a eternidade. Quando você vê ruína, ele vê alicerce. Quando você vê caos, ele vê uma oportunidade de revelar sua glória. Os planos de Deus não são feitos em cima do que você deseja naquele momento, mas daquilo que a sua alma realmente precisa para ser moldada. Talvez você esteja olhando para uma oportunidade perdida, um relacionamento que acabou, um projeto que não se sustentou. Mas nada escapou do olhar de Deus. Ele sabe quando algo precisa terminar porque vê além do hoje. O que parece injusto muitas vezes é a forma mais misericordiosa de Deus te proteger. Ele sabe a hora de quebrar o que não foi construído sobre a rocha, para depois erguer algo que o tempo, as circunstâncias e as tempestades não possam derrubar. E é por isso que, quando os planos se quebram, você não precisa quebrar junto. A sua esperança não está nas suas estratégias, mas na fidelidade daquele que escreve a história. Deus não precisa do seu planejamento para agir. Ele precisa apenas da sua confiança. Enquanto você lamenta o que se desfez, Ele já está desenhando o que virá. Deus não constrói em cima de ruínas instáveis. Ele reconstrói sobre fundamentos eternos. Os planos dele não são um castigo pelos seus erros, mas o resultado de um amor que corrige, direciona e refaz. E quando essa verdade entra no coração, a dor da perda começa a dar lugar à serenidade da fé. O coração que aprende a descansar em Deus descobre que não precisa de controle, só de entrega. Porque o que é dele, mesmo que demore, sempre chega. E chega no tempo certo. É exatamente nesse ponto, quando o controle humano se esgota e a alma se rende, que Deus começa uma transformação profunda dentro de você. É quando você deixa de tentar entender tudo e começa a simplesmente confiar. Controlar é instinto humano. Crescemos ouvindo que quem planeja se protege, que quem prevê evita sofrer.
A gente tenta enxergar lá na frente, prever riscos, calcular saídas, segurar cada detalhe. E quando algo foge desse controle, a alma se assusta. A mente quer explicar, mas a fé te convida a se render. E é exatamente nesse conflito silencioso que muitos se perdem, tentando viver pela lógica, quando o céu está chamando para viver pela confiança. O controle é uma forma sutil de medo. Ele se veste de prudência, de responsabilidade, de bom senso, mas por trás esconde a insegurança de quem ainda não aprendeu a descansar. Porque quem confia não precisa dominar. Quem crê não precisa prever tudo. O controle promete segurança, mas entrega cansaço. Promete estabilidade, mas gera ansiedade. Promete direção, mas frequentemente te leva à confusão. Provérbios 19:21 diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa é uma das verdades mais libertadoras da Bíblia e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de aceitar, porque ela nos lembra que a vida não está nas nossas mãos. Nós podemos planejar, mas é Deus quem confirma. Nós sonhamos, mas é Ele quem molda. Nós decidimos, mas é Ele quem sustenta. Aceitar isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Quantas vezes você já insistiu em uma porta que Deus manteve fechada? Segurou algo que Ele já estava te pedindo para soltar? O controle cria ilusões. Faz você acreditar que pode evitar qualquer dor, garantir resultados, controlar o tempo. Mas o controle também impede que você veja os milagres. Deus só age plenamente quando o coração se rende completamente. A fé não é inconsequente, é confiante. Ela não nega a realidade, mas decide enxergá-la à luz de um Deus soberano. Ela sabe que mesmo quando o caminho parece torto, há uma mão fiel guiando cada curva. Deus trabalha no invisível, nas pausas, nos intervalos que o mundo chama de atraso. O controle cansa porque coloca sobre você um peso que nunca foi seu. A alma que tenta segurar tudo vive exausta, sempre preocupada com o que pode dar errado, sempre inquieta com o próximo passo. Mas a alma que confia descansa. Ela lembra que Deus nunca chega atrasado, mesmo que não chegue na hora que você queria. A paz só floresce onde o controle morre. O Espírito Santo está sempre tentando te ensinar a soltar. Não porque quer arrancar algo de você, mas porque quer te devolver o descanso. Enquanto o coração luta para controlar, ele não consegue ouvir. O barulho das preocupações abafa a voz do céu. Mas quando você respira fundo e diz: Senhor, eu confio em Ti, algo muda dentro de você. O peso começa a cair, o medo começa a perder força e a entrega se torna o seu lugar seguro. Deus nunca pediu que você entendesse tudo. Ele te chamou para crer. Abraão saiu da sua terra sem um mapa, mas com uma promessa. Ele não sabia exatamente para onde ia, mas sabia com quem estava indo. Esse é o segredo. Não é sobre ter clareza de todos os passos, é sobre confiar em quem guia o caminho. Hoje talvez você esteja cansado de tentar prever, controlar, segurar, resolver, mas Deus te chama para outra postura: descansar. O controle te desgasta, a confiança te renova. Soltar não é desistir, é reconhecer que os planos dele são melhores do que os seus. Moisés tinha um plano e, de certa forma, estava alinhado com o propósito de Deus. Ele sabia, ainda que de forma confusa, que havia nascido para libertar o povo de Israel. O chamado era verdadeiro, o propósito era real. Mas antes de viver o plano, ele tentou executá-lo com as próprias mãos. Ao ver um hebreu sendo maltratado por um egípcio, tomou a decisão de agir. Movido por justiça, mas também por impulsividade, matou o egípcio. Naquele mesmo dia, tudo o que ele imaginava sobre o seu futuro desmoronou. Precisou fugir. De príncipe do Egito, passou a fugitivo no deserto. Aos olhos humanos, aquilo foi o fim do plano, o colapso do chamado, o encerramento de um propósito. 40 anos se passaram. 40 anos em silêncio, pastoreando ovelhas, vivendo o anonimato. O que parecia atraso aos olhos de Deus era processo. O deserto não foi punição, foi formação. O homem que tentara libertar o povo pela força
precisaria se tornar o líder que aprenderia a depender da voz de Deus. Enquanto Moisés caminhava no deserto, talvez acreditasse que tudo estava perdido, que tinha desperdiçado o chamado, que seu erro tinha anulado o plano. Mas enquanto ele pastoreava ovelhas, Deus o treinava para pastorear um povo. Aquilo que parecia vida comum era o ensaio do propósito. Os dias aparentemente repetitivos eram, na verdade, aulas de dependência, humildade e obediência. Quando chegou o tempo certo, Deus se manifestou na sarça ardente e chamou Moisés pelo nome. O sonho que ele achava enterrado não estava morto, estava sendo amadurecido. O plano de Deus não havia sido cancelado, apenas ajustado ao tempo perfeito. Assim também acontece conosco. Há planos que parecem atrasados quando, na verdade, estão sendo preparados. Deus não trabalha à base de pressa. Ele trabalha à base de propósito. Ele não anda pelo relógio humano, mas pela exatidão da sua vontade. Às vezes, você quer viver algo aos 40, e Deus sabe que você só estará pronto aos 80, não em idade literal, mas em maturidade. O deserto é o lugar onde Deus mata a autoconfiança para gerar dependência. É onde Ele transforma o eu faço em Ele faz, onde a pressa dá lugar à obediência. O deserto não é o fim, é a escola do propósito. Quando Moisés volta ao Egito, ele já não é mais o homem impulsivo de antes. Agora, espera a direção de Deus. Escuta, obedece. O deserto o transformou em cooperador do plano divino, e não mais executor do próprio plano. Talvez hoje você se sinta no deserto. Oração sem resposta, planos parados, portas fechadas, silêncio prolongado. Mas assim como na vida de Moisés, o deserto não é castigo, é lapidação. Deus está te preparando para algo que ainda não chegou, mas que já está pronto nele. O tempo que você chama de atraso, Deus chama de ajuste. O que você chama de pausa, Deus chama de estratégia. Ele não esqueceu o que prometeu. Ele só está te moldando para que, quando o propósito se manifestar, você esteja preparado para sustentá-lo. Há dias em que a vida muda de direção sem te perguntar nada. Você tinha tudo alinhado. Planos, ideias, expectativas, datas. De repente uma mudança. Algo se rompe. Uma porta fecha. Um caminho que parecia tão certo se desfaz. É como se Deus pegasse o roteiro que você escreveu e começasse a reescrever página por página. O coração se assusta, porque ninguém gosta de perder o controle. Mas aquilo que você chama de desorganização, Deus chama de nova cena. Ele não está te punindo, está te reposicionando. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo, eu é que sei. E ao dizer isso, Ele também está dizendo, você não precisa saber tudo. Ele é o autor, nós somos a história. A página que hoje parece confusa faz sentido quando o livro está completo. Às vezes, Deus muda o roteiro porque o cenário precisa mudar. Há ambientes que não comportam o crescimento que Ele planejou para você. Há pessoas que não podem caminhar com você na próxima estação. Há estruturas que não suportam o novo que Ele quer derramar. Então, Ele fecha portas antes de abrir outras, remove antes de acrescentar. Encerra capítulos que, se dependessem de você, nunca teriam fim. Enquanto você se lamenta pelo que terminou, Ele está te guardando do que viria se aquilo continuasse. Deus é um roteirista perfeito. Ele escreve com a tinta da eternidade. Enquanto você enxerga o hoje, Ele já viu o depois. O que você chama de frustração é, muitas vezes, o jeito dele te tirar de algo que te afastaria do propósito. O que você chama de fim é, muitas vezes, o cenário ideal para ele começar algo novo. O grande desafio é continuar confiando quando o roteiro muda, porque o coração humano ama garantias, mas Deus trabalha com promessas. Garantias te prendem ao controle, promessas te chamam para a fé. Quando você aceita o novo roteiro, o medo começa a ceder lugar à paz. Quando decide caminhar com o autor, mesmo sem entender as cenas,
Descobre que a vida não é uma sequência de improvisos, mas uma jornada guiada. Deus transforma páginas rasgadas em capítulos de redenção. Ele pega aquilo que você chamaria de erro e transforma em testemunho. O que você chamou de desvio, ele chama de realinhamento. O que você chamou de perda, ele chama de libertação. E no final você descobre que o mais importante nunca foi o roteiro, foi o autor. Senhor, hoje eu chego diante de Ti com o coração aberto e sincero. Eu reconheço que muitas vezes tentei controlar o que era Teu, conduzir o que estava além da minha visão. E depois me frustrei quando os resultados não foram como eu esperava. Eu confesso que tentei entender o Teu tempo em vez de descansar no Teu cuidado. Tentei segurar planos que o Senhor já estava me pedindo para entregar. Por isso hoje eu me rendo de novo. Ensina-me a não me perder no medo do desconhecido. Ensina-me a caminhar mesmo quando eu não enxergo todo o caminho. A confiar quando tudo parece incerto. A ouvir a Tua voz quando o mundo grita ao meu redor. Que o meu coração não se apresse. Que a minha fé não desista no meio do processo. Que a minha confiança não esteja firmada no que eu planejei, mas no que o Senhor preparou para mim. Pai, eu reconheço. Os Teus pensamentos são mais altos que os meus. Tu enxerga o que eu não vejo. Tu compreendes o que eu ainda não entendo. E mesmo quando o Teu plano me afasta do que eu queria, eu escolho crer que Ele está me aproximando do que eu preciso. Dá-me maturidade para agradecer, até pelos caminhos que eu não escolhi, porque sei que são neles que o Senhor esconde os maiores propósitos. Tira de mim a necessidade de controlar tudo. Coloca em mim a coragem de confiar em tudo. Tira de mim o peso de tentar prever o futuro. Dá-me a leveza de viver um dia de cada vez, com o coração firme em Ti. Que eu aprenda a ver beleza até no silêncio, porque o Teu silêncio nunca é ausência, é ensino. Senhor, se for preciso mudar meus planos para cumprir os Teus, muda. Se for necessário me tirar de caminhos que eu insisto em seguir, me tira. Eu prefiro estar no centro da Tua vontade do que no controle da minha própria vontade. Que cada plano que eu fizer seja colocado no Teu altar antes de se tornar ação. Que cada sonho que eu tiver seja apresentado diante de Ti antes de se tornar decisão. Hoje, eu Te entrego tudo o que eu não consigo controlar. Pessoas, projetos, caminhos, expectativas. Eu coloco tudo nas Tuas mãos e declaro: os Teus planos são maiores do que os meus e por isso são perfeitos. Ensina-me a confiar quando o tempo não colabora, a descansar quando as portas se fecham, a permanecer quando o vento sopra contrário. Que eu jamais duvide do Teu amor por mim, mesmo quando o Teu plano me leva por estradas que eu não compreendo. Dá-me um coração sensível à Tua voz, disposto a parar quando Tu disser espera, e pronto para avançar quando Tu disser vai. Que eu não viva apenas para cumprir metas, mas para cumprir propósitos. E se em algum momento eu tentar tomar o controle de volta, lembra-me, o lugar mais seguro para os meus planos é nas Tuas mãos. Hoje, Senhor, eu Te entrego novamente o roteiro da minha vida. Reescreve o que for preciso. Apaga o que não Te glorifica. Acelera o que já está no Teu tempo e desacelera o que ainda não está pronto. Eu descanso, porque sei que nada foge do Teu controle. O que eu perdi, Tu podes restaurar. O que eu não entendo, Tu podes explicar no tempo certo. O que eu não consigo mudar, Tu és poderoso para transformar. Em vez de planejar sozinho, hoje eu escolho caminhar contigo. Amém. Hoje eu declaro com fé: os planos de Deus são maiores do que os meus. Mesmo quando eu não entendo, eu confio. Mesmo quando o tempo parece demorado, eu espero. Mesmo quando o caminho muda, eu continuo andando, porque sei que o autor da minha história nunca erra. Eu declaro: eu não preciso entender para descansar. Não preciso ter todas as respostas para seguir. A minha segurança não está nos planos que fiz, mas nas promessas que Deus me deu. O que Ele começou, Ele vai terminar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele planejou, ninguém poderá impedir. Eu declaro que o controle não está mais nas minhas mãos, mas nas mãos de Deus. Eu deixo de lutar contra o que não compreendo e começo a cooperar com o que o céu está construindo, porque sei que o que Deus escreve o tempo não apaga. Eu creio que cada desvio é parte do caminho,
cada atraso é preparo, cada silêncio é ensino, cada perda é espaço para algo maior. Eu escolho ver propósito em cada passo, mesmo nos que parecem fora do plano. Eu declaro: eu não vivo de coincidências, eu vivo de providências. Nada é por acaso. O que eu chamei de fracasso, Deus chama de formação. O que eu chamei de espera, Deus chama de estratégia. O que eu chamei de fim, Deus chama de novo começo. Eu declaro que os meus planos podem falhar, mas o propósito de Deus nunca falha. O que é humano se desgasta, o que é divino permanece. Eu não me movo mais pelo medo de perder o controle, mas pela confiança em quem tem o domínio de tudo. Eu declaro: a minha fé é maior que a minha pressa. A minha esperança é mais forte que a minha dúvida. Eu não caminho por lógica, eu caminho por confiança. Eu não vivo de previsões, eu vivo de promessas. Eu creio que Deus está orquestrando detalhes que eu ainda não vejo. Ele está alinhando caminhos que eu ainda não percebo. E quando eu menos esperar, o que hoje parece confuso será um testemunho claro da fidelidade dele. Eu declaro: nada que vem de Deus chega fora do tempo. Nenhuma oração em fé é esquecida. Nenhuma lágrima em entrega é ignorada. Nenhum sonho colocado no altar é em vão. Hoje eu confesso com toda a minha fé: o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Ele é maior do que a minha visão e mais profundo do que o meu entendimento. Um dia eu vou olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar. Eu descanso porque Deus sabe o que faz. Eu confio porque Ele nunca falhou. Eu espero porque o que vem dele sempre vem no tempo certo. E quando o medo tentar me lembrar do que eu perdi, eu vou responder: eu não perdi, fui redirecionado. Meus passos são guiados. Meu caminho é seguro. O meu futuro já está escrito nas mãos de Deus. Eu caminho debaixo de propósito, não de acaso. Eu não dependo da sorte, eu dependo da vontade do Pai. Hoje, eu decido viver com fé, mesmo sem entender o roteiro. Porque quem confia no autor não teme as mudanças da história. Há algo extraordinário em perceber que mesmo quando tudo parece sair do controle, o plano de Deus continua intacto. Nenhum erro, nenhuma perda, nenhum atraso aparente tem poder para anular o que ele escreveu. A história pode ter mudado de direção, mas o autor nunca soltou a caneta. A vida, aos olhos humanos, é feita de peças soltas. Aos olhos de Deus, é um quadro completo. Ele sabe onde cada dor se encaixa, em que ponto cada desvio faz sentido, como cada lágrima se transforma em ponte para algo novo. O que você chama de confusão, ele chama de composição. Confiar em Deus não é apenas esperar respostas, é viver com a certeza de que até o silêncio tem significado. Quando os planos mudam, Ele não está te punindo, Ele está te protegendo. Quando as portas se fecham, Ele não está te negando, Ele está te direcionando. Quando o tempo demora, Ele não está te atrasando, Ele está te preparando. Um dia você vai olhar para trás e lembrar das noites de incerteza, das orações que pareciam sem resposta, dos dias em que achou que estava sozinho, e com o coração quebrantado e grato, vai perceber: Deus esteve lá o tempo todo. Ele não abandonou o plano, Ele aperfeiçoou. O plano de Deus nunca foi apenas sobre te levar a um lugar. Foi sobre te transformar enquanto te conduzia. O propósito não está só no resultado, está no processo. Em cada queda, cada recomeço, cada porta que se abre, cada porta que se fecha. Hoje, o convite é simples e profundo. Solte o plano, abrace o propósito. Entregue o mapa, siga a direção. Menos por quê e mais para quê. Menos ansiedade e mais confiança. Menos medo do que acabou e mais expectativa pelo que Deus ainda vai fazer. Porque os planos dele são maiores e por isso mesmo valem a espera. Se esta oração falou com você, se Deus tocou o seu coração de alguma forma, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar crescendo na fé, encontrando forças em Deus e renovando o seu espírito todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé.
Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe, te guie e te leve cada vez mais perto da sua melhor versão, aquela que está em Deus.